Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 19/3/2021 e eu gostaria de passar a palavra agora para o Jader. Jader, é com você, querido. Bem, boa tarde a quem está no Brasil, boa noite a quem está na Europa. Tá? Um prazer estar aqui. Nós vamos passar a leitura de um texto que Humberto nos enviou sobre revelação. Tá? Então vamos lá. Mesmo de um ponto de vista teológico, revelação possui muitos conceitos, status de validade. Por exemplo, os gregos tinham entendimento muito difuso do que seria a revelação. Eles reconheciam certa autoridade de mitos e profetas, entre parênteses, oráculos e poetas, mas em graus variáveis. Algumas pessoas achavam aquilo mera poesia, enquanto outras achavam que se deveria acreditar literalmente em tudo. A variação, portanto, era maior que a dos judeus em relação à Torá. Esse povo, aliás, ajudou a formatar muito do que entendemos por revelação. Um ato que vem claramente de Deus na nossa direção, do qual somos meros receptores. A ideia de passividade é e que não se discute a revelação tem muito a ver com essa visão, mas os judeus também analisavam-na e discutiam-na de modo que a aceitação cega não era característica dos doutos, desde pelo menos a era dos fariseus. Com a evolução do pensamento filosófico científico, cada vez mais era exigida a análise racional da Bíblia, que foi pioneiramente feita por Guilherme de Ockham, o da navalha, John Wycliffe e John Huss. Esses três assumiram que a Bíblia deveria ser interpretada pela nossa consciência e não pelas tradições da Igreja. Com Erasmo de Roterdã, acrescentou-se outro elemento. A Bíblia não seria verdade garantida, mas documento produzido por mãos humanas, falíveis, e qualquer trecho dela pode estar errado. Na linha de Erasmo, foram apresentadas noções muito arrojadas, como as de Spinoza, Locke e, finalmente, Lessing, criador da teologia racional. Kardec é herdeiro desse movimento de livre e crítica interpretação da revelação. Ok? Vocês querem comentar esse texto antes de eu passar para a parte da ciência na Gênese? Se alguém quiser fazer alguma interação com o grupo, por favor, utiliza a mãozinha do Zoom para manifestar o seu interesse, que eu te dou a palavra. Só sintetizando, essa visão de revelação que o Humberto foi buscar lá nos gregos e nos judeus não é a visão de revelação que Kardec coloca na Gênese. Tá? Na Gênese, ele colocou a revelação como retirar de sobre o véu, descobrimento. E ele chega a dizer que o pensamento científico não deixa de ser uma forma de revelação. Só que não é essa revelação que ele colocou, passiva, feita direta de Deus para os homens. Tá? É uma revelação em que as pessoas que estão envolvidas são convidadas a construir, a compreender. Tá? Ok? E aí depois ele foi mostrando na história da Europa, do pensamento filosófico na Europa, como que a análise do pensamento bíblico e evangélico deixou de ser só uma repetição da tradição e foi se tornando algo racional, algo em que quem lê toma parte na compreensão. Não basta buscar na tradição para poder entender os evangelhos. É preciso utilizar a razão. E aí ele saiu dos pré-reformadores, né, John Huss, aos reformadores, como John Wycliffe, e foi para os filósofos humanistas, né, Erasmo de Roterdã, até chegar a Kardec. Ele fez uma linha do pensamento filosófico até chegar a Kardec. Então, quando Kardec recebeu começou a trabalhar essa ideia da revelação na Gênese, ele já valorizava
a razão, até mesmo na compreensão daquilo que pudesse ser compreendido como revelado, vindo dos espíritos. Tá? Essa parte ficou tranquila, então? A gente deixa para o Humberto falar mais de revelação na próxima, se ele julgar necessário, tá bom? Então, eu fiz aqui uma apresentação, eu queria ter passado para vocês um roteirinho para quem fosse ler o capítulo 1 da Gênesis e identificando, quando aparecia alguma citação sobre ciência, com que conceito de ciência Kardec está se referindo. Tá? Mas a gente se desencontrou, teve um problema aqui de entendimento, então isso vai chegar na mão de vocês agora, né, Fabrício? Assim que possível, o Fabrício envia para todo mundo do grupo. Tá? Já, Mas, pode falar. já disponibilizei lá no grupo do WhatsApp para todos. Beleza, então está à disposição de todo mundo. Então, eu preparei uma apresentação para ficar mais fácil para mim e para vocês. Tá? Então, uma apresentação sobre o caráter na última conversa nossa, a gente discutiu muito sobre o conceito de ciências, tá? Dentro da filosofia. A gente viu que tem um conceito mais amplo de ciências e um conceito mais restrito, e que Kardec vai trabalhar com esses dois conceitos. Tá? E a gente viu também que, na época de Kardec, ainda não havia surgido as chamadas ciências humanas. Tá? Nós vimos que Dilthey vai começar a elaborar essa ideia, tá? Em 1870 e qualquer coisa. Tá? A psicologia vai surgir como ciência em 1870 e muito, 1880, que é quando começam os chamados primeiros laboratórios de psicologia. Quem é da psicologia aqui, estudou a história da psicologia, vai, bem possivelmente, pegou um autor que situa nessa época. Tá? Então, em que situação está Kardec quando ele escreveu o Caráter da Revelação Espírita em 68? Tá? Deixa eu ver se eu estou vendo, mas ninguém está vendo, né? Também eu não estou compartilhando. Como é que dá para as pessoas verem? Não tem jeito. Tem uma opção. Isso. Está todo mundo vendo agora? Estamos. Que bom. Então, vamos lá. Então, o conhecimento na época de Kardec é uma síntese do que a gente falou no último encontro, para quem não assistiu poder acompanhar. Tá? Então, na época de Kardec, o que a gente tem? Uma crítica ao idealismo, a que o Humberto já se referiu diversas vezes, pela sintonia que ele tem a essa orientação filosófica, e a metafísica da filosofia. Isso era comum na França, à época de Kardec, de uma forma geral. A gente não pode dizer que todo mundo pensava assim, sempre tem, tá? As discordâncias. Uma valorização da lógica no contexto científico. Tá? Eu falei do positivismo. Tá? Um dos autores positivistas na Inglaterra, ele começa com a lógica e vai trabalhar a questão da lógica medieval até chegar no conceito de ciência semelhante ao Comte, tá? O Stuart Mill. A articulação do racionalismo ao empirismo é uma empreitada que foi feita pelo Kant. Até antes dele, eram escolas, vamos dizer assim, rivais. E ele, mais ou menos, estabeleceu formas de conhecimento que podem ser construídas a partir do empirismo e formas de conhecimento que são construídas com o uso da razão. Tá? O método indutivo, o método dedutivo, tá? Entre outras coisas. Inúmeros avanços das ciências naturais. Então, a física avançou, a astronomia dentro da física, tá? Avançou, tá? A química avançou, e à medida em que as pessoas iam vendo os avanços da ciência, existia uma empolgação no século XIX com as ciências naturais. As pessoas acreditavam que as ciências naturais iriam resolver os problemas do homem, que elas iriam avançar, e à medida em que avançassem, elas iriam resolver todos os nossos problemas. Tá? Junto a isso, existia uma herança da Revolução Francesa, na qual existia um mal-estar
com o cristianismo na França, tá? Que Humberto já falou para nós que não aconteceu bem assim na Alemanha e na Inglaterra, mas existia um mal-estar. Um dos textos que eu tenho lido é a biografia do Flammarion. Tá? Tem diversos livros de autobiografia escritos por Camille Flammarion, que foi discípulo de Kardec, era astrônomo na França no século XIX. E o Flammarion, ele tinha aquele incômodo com o pensamento cristão. A gente vai lendo na biografia dele, ele mostrar que a ciência descobriu uma série de coisas no campo da física, por exemplo, ou no campo da geologia, tá? Que a igreja pensava de forma diferente e que a ciência colocava de forma muito clara, difícil de ser discutida. Então, além das incursões que a igreja tinha sobre as ciências naturais, tá? Houve uma espécie de reação à ética, à moral cristã, a tudo que estava, de alguma forma, associado à igreja. Tá? O pensamento com bases matemáticas e estatísticas, tá? Se mostrou a matemática era vista pelos positivistas e pelos cientistas daquela época de ciências naturais uma linguagem da ciência, aquilo que poderia dar para a gente a objetividade, o objetivismo. E com a objetividade a gente poderia encontrar leis. Então, a ideia de leis nas ciências naturais está muito ligada à matemática. Vamos ver se a gente anda. Bom, a escola positivista retirou o espírito e a mente como objetos da ciência, bem como algumas ideias consideradas metafísicas. Então, para eles, o que existia era o que a gente via. Tá? Não tem mente, mente é uma ilusão. Tá? Espírito ou alma, tá? É algo dos estados anteriores do conhecimento e não do estado científico. Então, eles fizeram um recorte. A ciência da matéria. É o estudo da matéria que permite a gente obter conhecimento. Então, o que existe é a matéria. Então, eles foram além de um recorte para fins de estudo. Tá? Existia, na época de Kardec, a hermenêutica, e ainda não existia uma metodologia para ciências humanas, como Dutai, que já falei. E a psicologia também não havia nascido. O que existia na França era uma área da filosofia, tá? Eu estou colocando aqui toda construída sobre ideias, tá? Entre aspas, tá? Ou seja, construída a partir da reflexão filosófica que se intitulava psicologia. E existia também, de um outro lado, uma área da medicina que estava surgindo junto com a psiquiatria e dos estudos sobre magnetismo e sonambulismo, que se auto-intitulava também psicologia. O momento de nascimento da psicologia da França, um momento vamos dizer assim, de consolidação da psicologia na França como ciência, foi o Congresso de 1900, do qual participaram Leon Denis e participaram Gabriel Delane, além de outros. Tá? Então, é isso que a gente tinha na época de Kardec. Por que eu estou fazendo essa revisão? Tá? Para a gente ter bem claro que Kardec tinha acesso a certos conceitos da sua época e não tinha acesso a conceitos que vão ser construídos depois dele. Mas Kardec estava lidando com um objeto que não era matéria, que são os espíritos. Concordam comigo? Então, ele começa a ver que esse objeto, talvez com alguma adaptação do método experimental, se pudesse estudar esse objeto. Mas a terminologia, a única coisa que ele tem para falar em termos de metodologia são os termos que eram utilizados pelos cientistas da época. Tá? E aí, então, a gente vai ver como é que alguns termos são problemáticos. Tá? Vamos lá. Então, o que Kardec tinha para fazer uma teoria do conhecimento? Tá? Para fazer uma teoria do conhecimento que explicasse como é que o espiritismo foi construído, ele tinha as ciências naturais, positivismo,
E dentro disso, o que a gente tem? A ideia de causa e efeito. Tá? A análise matemática dos fatos, para encontrar regularidades, por exemplo. O raciocínio indutivo, o que é isso? Eu observo uma sequência de fatos que acontecem depois de uma certa sequência de fatos. Se os fatos antecedentes não acontecem, os consequentes também não acontecem, então eu estabeleço uma relação, tá, de causa e efeito e generalizo. Quando eu generalizo, sempre que acontecem tais conjuntos de fatos, em tais condições, logo a seguir acontecem tais fatos, eu estou estabelecendo uma lei. Tá? E esse era o grande desejo, era a forma com a qual os cientistas viam que o conhecimento podia avançar à época de Kardec. Então, o indutivo vai dos fatos para as teorias. Tá? Ele se propunha à época a integração entre as ciências. Então, da matemática, eu uso os elementos para construir a astronomia. Dentro da astronomia, eu descubro as leis da física. As leis da física têm que ser articuladas com o pensamento químico. Então, a química não pode ir contra a física, e a biologia se usa da física e da química para poder se constituir como ciência. Então, eu vou entrelaçando as áreas de conhecimento. Tá? Isso dá força para o conhecimento. E no positivismo existia essa hierarquia entre as ciências a partir da matemática, nesse rumo que eu coloquei, que acabei de apresentar aqui. Existia a época, Kardec tinha acesso à hermenêutica, tá? E é por isso que ele vai se preocupar com o que diziam, o que dizem os espíritos. Então, qual que é a diferença entre explicação e compreensão em teoria do conhecimento? Tá? A explicação, ela é resultado da observação de fatos e do emprego de uma teoria, de uma lei. Então, o Valdemar é engenheiro eletricista. Aí eu pergunto para o Valdemar, por que a energia que a gente tem nas tomadas aqui no Brasil tem 127 ou 220 volts? Tá? E aí, então, ele vai explicar como é que essa energia é gerada e por que se escolheram esses valores para a energia. Tá? Isso é a explicação. Isso é a explicação. A compreensão é o seguinte, o que a pessoa que está conversando comigo quer dizer? Qual o sentido daquilo que ela me fala, daquilo que ela me explica? Quando um grego fala que o mundo grego foi criado do caos, o que ele está querendo dizer com isso? Qual é a compreensão que a gente tem a partir do caos? Eu só consigo saber perguntando para a pessoa e tentando compreender, depreender o que ela está querendo dizer. Exige um diálogo, a compreensão. A explicação exige uma teoria, de preferência capaz de prever uma sequência de fatos. E a compreensão não, existe diálogo. Então, a gente tem um primeiro problema de Kardec. Quando ele fala que usa o método positivo, ou o método experimental, ele não está apenas observando seus fatos. Ele está escutando o que os espíritos dizem, tentando entender o que eles têm a dizer. Então, quando ele dialoga com os espíritos, ele faz 10, 15, 20 perguntas, às vezes, sobre um tema, para que aquilo fique bem claro. Tá? A gente pega a revista espírita e vai lá encontrar as transcrições que Kardec faz, ou as descrições que Kardec faz de comunicações dos espíritos. Ele tem sempre uma área para falar da comunicação dos espíritos, tá? E das investigações que ele faz, ele tem que perguntar bastante até compreender aquilo que os espíritos estão falando. À medida em que ele está procurando o sentido do que os espíritos falam, ele está mais para a hermenêutica do que para as ciências naturais, ok? Isso é tranquilo? Bom,
Então, o significado do que diziam os espíritos, com diferentes explicações de um mesmo fenômeno. Todo mundo conhece uma passagem no Livro dos Médiuns, em que Kardec pergunta para o espírito que estava perturbando uma casa, como é que ele fazia isso. E o espírito diz, eu pego as pedras e lanço na casa. E depois São Luís vem dizer, olha, ele acredita que é isso, mas não é isso exatamente que é feito, é necessário o concurso de um médium de efeitos físicos. Então, além de compreender o que os espíritos dizem, Kardec precisa identificar os espíritos, é por isso que ele criou uma escala espírita. E é preciso saber qual o grau de compreensão que o espírito tem do mundo invisível onde ele se encontra. Então, são muitos desafios para se construir uma doutrina espírita. Tá? E Kardec tinha acesso à filosofia, como Humberto disse diversas vezes em nossos encontros. Tá? Ele se intitulou em determinadas situações como filósofo. Aparece a questão da filosofia aqui no capítulo 1 da Gênesis, que é o emprego da razão na análise do que os espíritos diziam e explicavam. E Kardec usa bem a lógica clássica como instrumento. Bom, então vamos lá. Como é que Kardec diz que pesquisa? Então, a gente tem duas coisas na obra de Kardec. Uma coisa é eu me perguntar, o Valdemar está lendo, ele se pergunta assim, como Kardec chegou à conclusão da existência do perispírito? Ok? E aí, então, o que a gente faz? Nós vamos pegar os principais estudos de Kardec na obra dele, em que ele fala do perispírito, e vamos ver se ele deixa alguma dica para nós de como é que ele chegou a esse conceito, a essa ideia, como é que ele concluiu essa ideia, e vamos acompanhar o desenvolvimento da ideia ao longo da obra. Tudo isso aí a gente pode fazer para poder compreender a origem do conceito de perispírito. E há situações, há momentos na obra de Kardec em que ele diz como ele pesquisou, mas são afirmações gerais. Então, eu tenho afirmações gerais de Kardec com os limites da época, do que se conhecia na época sobre metodologia, e tenho toda a documentação farta que ele deixou para nós, seja nos livros, seja nos 10 volumes, os 10 anos, né, de Revista Espírita, que ele publicou como editor. Tá? Então, em A Gênese, ele vai tentar discutir isso, como é que ele pesquisa. Então, vamos lá. Qual que é o objeto do Espiritismo? Eu tirei tudo aqui da 5ª edição, tá bom, gente? Mas eu tenho a 4ª aqui junto. A maioria das... Assim, eu não vi mudanças nos textos onde eu usei. Tem uma única alteração que mais à frente eu vou mostrar como é que é. Qual que é a alteração. Bom, então, o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível. Então, primeira coisa, mundo invisível, esse conceito. Tá? Escreve aí no chat para mim. Com qual conceito de ciência se pode pesquisar o mundo invisível? Vou ver se eu consigo abrir aqui, porque o ruim deu... Ah, meu Deus. Vocês já estão escrevendo no chat? Ainda não. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Olha só, eu vou Conceito, formular a pergunta de forma conceito de diferente. ciência seriam que opções? No texto que eu mandei para vocês, a gente tem uma visão de ciência que é a visão positivista de ciência, ok? De causa e efeito, de matemática como base das ciências, encadeamento das ciências, uma ciência só da matéria, tá? Positivismo. A gente viu uma outra visão de ciência que é a hermenêutica, o estudo dos significados, o estudo do que as pessoas que estão ensinando para a gente, o que elas querem dizer, o que os espíritos querem falar. É uma outra visão de ciência. É uma forma de conhecimento também. Todas elas são formas de conhecimento. Tem a fenomenologia que eu não falei. Tá?
E eu posso ter outras visões de escolas filosóficas. Tem Eliana aí, que estuda filosofia, tem um monte de gente aí que conhece filosofia e que pode falar. Agora, quando um cientista se propõe a conhecer, ou um filósofo, a conhecer um mundo invisível, existe um mundo invisível, e esse é o meu objeto de estudo, eu vou estudar esse mundo invisível. E esse mundo ele não é invisível só porque está fora do alcance dos sentidos, não. Ele é invisível porque ele está baseado num outro princípio, que não é a matéria, que é o princípio espiritual. Ele está usando o positivismo para poder fazer ciência quando ele diz que vai estudar o mundo invisível? O que vocês acham? Eu estou apanhando aqui Se você, Fabrício. Se você quiser ver o comentário que o pessoal está fazendo no chat, você para de fazer o share screen, que aí você volta para o chat. Não, eu achei o chat. Achou? Só que não tem... isso seria positivismo. Mas o positivismo de um mundo invisível não seria. O mundo imaterial, não material, não seria. A ciência é a ciência do material. Aí vocês vão falar assim, mas a física, vamos fazer um negócio mais fácil para eu dar o exemplo. A biologia descobriu micróbios, tá? Formas de vida que a gente não consegue enxergar a olho nu. Tá? Mas como que ela descobriu isso? Então, uma das formas que ela descobriu por observação foi aumentar a capacidade de visão do olho através de um instrumento chamado microscópio. Aí, com o microscópio, eu consegui descobrir um monte de micróbios e comecei a descrever esses micróbios, a classificar esses micróbios. Aí é positivismo. Se eu amplio simplesmente os 5 sentidos, é positivismo. A física chegou numa esquina de sinuca, porque ela começa a estudar fenômenos e coisas que ela não consegue observar diretamente. Então, ela vai fazer experimentos para, a partir dos resultados, conforme a teoria explicativa, ter uma posição a favor ou contra uma teoria. Então, isso é uma coisa que hoje a gente sabe também, que não existe observação com um observador sem uma referência teórica. Se vocês colocarem um microscópio na minha frente, eu vou conseguir ver alguns micróbios lá no microscópio. Se o microscópio estiver devidamente iluminado, no foco certo, eu vou ver alguma coisa, mas eu não sei o que é, porque eu nunca estudei essas coisas. Tá? Se vocês, nós, para um médico, por exemplo, enxergar um ultrassom, ele tem que aprender a ver o ultrassom. Senão, as imagens aparecem, a gente pensa que talvez possa ser o órgão tal ou o órgão qual, tá? Mas nós não temos conhecimento suficiente para discriminar naquelas coisas que a gente vê o que é que a gente está vendo. Então, hoje a ciência sabe que o ato de observar é um ato que pressupõe conhecimento. Quando se vai fazer medicina, psicologia, fisioterapia, todos nós começamos o curso estudando anatomia, que é o quê? Dá uma geral, dá nome para tudo que tem no corpo, para a gente ser capaz de distinguir as coisas. Depois a gente estuda fisiologia, para quê? Para saber como é que essas coisas que a gente viu no corpo funcionam, como é que elas se relacionam. Eu preciso disso tudo para lá na frente poder fazer medicina, poder enxergar um paciente que me apresenta uma série de queixas e saber que sinais eu devo observar nele. Ok, gente? Então, mundo invisível, se ele existe, ele está mais para a filosofia, tá? Ou para a hermenêutica do que para o positivismo. Tá? Quando Kardec falou isso, aqui ele já não tem amizade com o positivismo. Deixa eu voltar aqui para o meu texto, ver se eu consigo ler. É só mexer aqui as janelas. Oh, meu Deus.
Então, o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca, e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem. Essa ideia de um mundo invisível regido por leis vem de qual das ideias de ciência que a gente viu? Da filosofia em geral, da hermenêutica, área da filosofia especificamente, ou do positivismo? Vamos colocar assim. O que vocês acham? Todo mundo tem o direito de chutar. Opa, já tem um monte de coisa aqui. Não, vamos lá. Então, a Eliana Haddad colocou a ciência hermenêutica para a primeira pergunta, não é isso, Eliana? Que você se referiu à ciência hermenêutica, certo? Certinho. Seria fenomenologia e método indutivo? Perguntou a Luciana Farias. Luciana, você está falando de fenomenologia e método indutivo o quê? O mundo invisível ou as leis? Fala aí, Luciano. Vocês estão com medo de falar? Pode não, mas é porque no celular, ou você fica no chat, ou você vai para o microfone. Eu estava no chat para o microfone. Entendi, desculpa. É minha incompetência tecnológica aqui, Luciano. Você está falando de fenomenologia e método indutivo, mundo invisível, é isso? Para o mundo visível, é. O método indutivo, ele não se refere diretamente quando ele fala da existência de um mundo invisível. Mas eu acho que você está certa quando diz que ele vai chegar a essa conclusão a partir do emprego do método indutivo, mas usando a hermenêutica, tentando entender o que os espíritos estão dizendo através dos médiuns. Mas e a questão da história da causa inteligente do efeito inteligente? Porque antes dele entender o espírito, ele tinha que concluir que o espírito era um ser inteligente, para a partir daí aplicar a hermenêutica, não? Sim. Ele precisava saber que ele está conversando com uma pessoa capaz de linguagem. Né? Foi aí que eu achei que ele tinha... Foi assim, aí que eu achei que ele usou o positivismo para concluir que existia um efeito inteligente, para daí ele ir para o método indutivo e a hermenêutica para conversar. Não, porque se ele usa o positivismo e chega à conclusão de que há um efeito inteligente, ele acabou de deixar de ser positivista. Ele está dizendo que os espíritos existem, que os espíritos não são uma ilusão, igual os positivistas falavam. Quando ele diz que Deus existe, ele deixa de ser positivista. Por quê? A ideia de Deus, de uma divindade, está lá no primeiro estado do Conte. Ok? Agora, você vai me dizer, ele partiu de observação e escuta, e a partir da observação e escuta, ele chegou à conclusão de que os espíritos são inteligentes, partiu, concordo com você. Estamos juntos. Ok, Lu? Entendi, obrigada. Cristiana Prada. Metodologia que estuda o invisível. Talvez a metodologia que estuda as ondas, propagação das ondas, mas no tempo de Kardec seria somente efeitos da eletricidade e do magnetismo. Essa questão, Cristiana, quando um físico estuda as ondas, ou ele propõe que alguma coisa é onda, ele tem uma forma de mensurar o fenômeno ondulatório. Kardec não tinha nenhum instrumento de mensuração de fenômeno ondulatório. Hoje a gente tem pessoas tentando associar, tentando explicar com as coisas que a física andou descobrindo, se os fenômenos espirituais descritos por Kardec não poderiam ser encaixados assim. Então, o pensamento, será que o pensamento é uma forma de onda? Se for uma forma de onda, não é nenhuma das ondas conhecidas pelos físicos hoje. Tá? A gente tem pesquisa com pensamento feita pela parapsicologia, pesquisa com pensamento feita pelo espiritismo, mas a gente não conhece a natureza do pensamento. Tá? No tempo de Kardec, a eletricidade era pensada como um fluido elétrico e o magnetismo um fluido magnético. Foi só depois de Kardec que Maxwell propôs a teoria do eletromagnetismo. Então, nem isso Kardec tinha
para poder trabalhar. A Cristina falou assim, Kardec usou razão, lógica, com certeza que usou. Foi a partir da lógica que ele vai chegar na existência de um mundo invisível. Aí tá. Então, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ele está indo além do positivismo. Porque, como ele está dizendo que um efeito inteligente tem por detrás uma causa inteligente, não uma causa mecânica ou material, ele saiu do positivismo. É um pouco como Pasteur descobrindo o mundo invisível dos micróbios, com uma diferença. O que Kardec tinha para poder investigar o mundo invisível dele eram médiums. Pasteur vai descobrir o mundo invisível dos micróbios usando microscópio, usando placa de Petri, onde ele passava as coisas e aí cresciam os fungos. Tá? É assim que Pasteur pensa. Então, é um pouco diferente o que Kardec fez daquilo que Pasteur fez. Porque Kardec estudou um objeto inteligente, que são os espíritos. E Pasteur estudou um objeto material. Diga. Seria adequado dizer que Kardec buscava uma linguagem positivista para conseguir dialogar com a ciência daquele momento. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha umas outras bagagens para lidar com o fenômeno. Por exemplo, a questão da etnografia, que semana passada acho que a gente até abordou. Jamais um positivista diria que a verdade se baseia na opinião de pessoas. Sim. Sim, isso mesmo. E Kardec vai construir o espiritismo a partir daquilo que os espíritos lhe dizem, né? Só que ele vai fazer uma triagem naquilo que os espíritos lhe dizem. Ele não sai acreditando em tudo que os espíritos dizem para ele. Tá? E como que ele vai triar? Ele vai observar, ele vai classificar os espíritos, procurar a opinião de espíritos superiores, ele vai empregar a razão, para ver se o que os espíritos estão falando é lógico. Tá? Todas essas coisas ele utiliza para poder construir o espiritismo. E ele não tem a intenção de estar fazendo algo infalível. Tá? Ele tem a intenção de estar construindo um conhecimento rigoroso, mas um conhecimento rigoroso que pode se modificar com o avanço das ciências, por exemplo, que ele vai colocar aqui na Gênese e a gente vai ver mais à frente. Bom, então, o mundo invisível não é positivismo, ou é filosofia, ou é hermenêutica, ou é uma conclusão lógica. As leis ele tirou do positivismo, mas as leis que ele descreve não são baseadas em matemática, como eram as leis da física. Tá? Suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam. Quando ele está usando seres, pode ser uma ciência positiva ou não. Tá? E, por conseguinte, o destino do homem após a morte. Quando ele fala em destino, ele está no campo da filosofia, ele não está no campo da ciência. Tá? A ciência não estuda o destino, ela estuda fenômenos, os associa e depreende leis. A partir daí, ela pode até prever como é que as coisas serão se continuarem da forma que estão. É a previsibilidade da ciência, mas é uma mera especulação, essa previsibilidade. Tá? Mas uma especulação muitas vezes matemática. Eu tenho insuficiência renal crônica, eu queria saber quando é que eu ia perder a minha função renal. Então, meses antes de eu perder a minha função renal, eu consegui colocar a curva de creatinina e descrever segundo uma função. Então, eu acertei, eu avisei a minha nefrologista que eu iria perder em novembro a função renal. Ela falou assim, não faz o mínimo sentido. Você vinha perdendo muito lentamente a sua função renal. Eu falei, não, mas eu consegui colocar num gráfico. Aí ela, médica, não aceitou de jeito nenhum que eu falei.
E no finalzinho de outubro eu perdi a função renal e precisei de hemodiálise. Mas o que é isso? É mediunidade? Não, não tem nada de mediunidade. São fenômenos que a gente foi descrevendo e que se comportavam segundo uma curva. Aí eu posso pensar lá no tempo 10, 11, 12, tá? O que é que vai, como é que vai estar essa curva? Ah, vai estar assim. Ok, gente? Então, o destino do homem após a morte é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, olha só, aqui ele não está usando a palavra revelação no sentido de revelação de Deus, de revelação divina. Ele está dizendo que o Espiritismo é também uma revelação científica. Tá? Ok? Com que conceito de ciência que ele está usando? Conceito amplo. Tá? Podemos ir para frente? Nossa, está cheio de coisa aqui no chat. Bom, vamos deixar essas coisas mais para o final, senão eu não termino essa parte inicial. Nós temos 15 minutos para eu terminar aqui. Então, vamos lá. Então, ainda na Gênese, olha só, Kardec fala em revelação divina e revelação científica. Ele distingue revelação divina de revelação científica. E lá no item 13 ele põe: a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina. Por que o Espiritismo é uma revelação divina? Então, Kardec explica lá no texto. Ele entende que é uma revelação divina porque o aparecimento dele foi providencial. Ou seja, de alguma forma, aqueles espíritos que se organizaram para poder perturbar aquele tanto de médium no século XIX, né, de alguma forma atendia o desejo de Deus. É isso que ele está dizendo. E os pontos fundamentais foram dados pelos espíritos. Mas ele é também uma revelação científica. Por quê? Porque Kardec não é apenas um codificador. Ele não pegou apenas o que os espíritos falaram e codificou. Tá? Ele retirou coisas que os espíritos disseram que não respeitava a lógica. Tá? Ele viu que espíritos diferentes tinham opiniões diferentes, então ele conseguiu explicar, teoricamente, por que um espírito pensa uma coisa e o outro pensa outra. Ele nunca se baseou na informação de um só espírito. Ele sempre procurou diversos espíritos falando sobre o mesmo tema. Tá? Então, é uma revelação científica porque todos podem ter acesso, é construída com observação e pesquisa, e olha aqui o termo observação, está no sentido do século XIX, usa o raciocínio, usa o livre-arbítrio, pode ser examinada, não é dogmática. Tá? Isso aqui tudo é Kardec falando. O Espiritismo não é dogmático, não são verdades que você tem que crer, quer você concorde ou não concorde. O Espiritismo é algo racional, construído. Você pode examinar, pode perguntar por quê, pode ir lá tentar observar. Tá? Sempre que o Espiritismo tem esse caráter, ele faz parte da revelação científica. Bom, uma outra coisa que a gente tem aqui. Bom, deixa eu ver a nossa hora aqui. Eu vou saltar esse slide. Eu não vou ler o slide, não, senão vai ficar cansativo. Mas, essencialmente, o que Kardec está dizendo aqui no item 18, no item 16? Tá? Ele está dizendo, primeiro, que eu entendo que Kardec está adotando uma posição dualista aqui. Ele diz que existe um princípio material, tá, que é o elemento que gera todas as transformações da matéria. E um princípio espiritual, tá, que é aquilo que gera pensamento, sentimento, e que, unido ao princípio espiritual, você cria os seres orgânicos e o ser humano. Tá? Que é o princípio espiritual. Então, ele trabalha com dois princípios no universo, ou na natureza. O princípio material e o princípio espiritual. Da primeira para a segunda edição do Livro dos Espíritos, ele põe aquele conjunto de questões lá, 23, 24, 25, 26, para explicar isso. Na primeira edição, ele não faz essa explicação didática
de princípio material e princípio espiritual. Da segunda edição para frente, ele sente a necessidade de esclarecer melhor. E por que ele fala em princípio espiritual, ou espírito com E minúsculo, e depois vai falar em espírito desencarnado, seres inteligentes da criação, a partir da questão 76, espírito com E maiúsculo, na primeira edição. Então, ele diz que o Espiritismo não descobriu nem inventou o princípio espiritual. Aqui ele está falando do princípio espiritual. Mas foi o primeiro a demonstrar, por provas inconclusas, a existência. Então, ele diz que o Espiritismo é o primeiro a dizer: a inteligência não é fruto do cérebro. A inteligência não é apenas a ação dos neurônios no cérebro. Existe a inteligência imaterial. Existe a inteligência que é capaz de se comunicar conosco através dos médiuns. A inteligência que vive no mundo invisível, no mundo dos espíritos. Tá? E ele vai dar demonstrações disso. Então, ele fala, no item 18, elemento material e elemento espiritual. Esses dois, os princípios, as forças vivas da natureza. Isso, para mim, é um dualismo. Não sei se o Humberto vai concordar comigo ou não. Tá? O objeto do Espiritismo, ou seja, o que o Espiritismo estuda? É o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, a ciência que ele está falando aqui é a ciência experimental, a ciência que cabe dentro do positivismo estreito, ela estuda o princípio material e suas transformações, e o Espiritismo estuda o princípio espiritual. E ele diz, lá no item 18, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Por quê? Porque se eu não compreender como é que funciona o organismo, eu não vou entender como é que o espírito é capaz de se manifestar através do organismo. Se o cérebro estiver estragado, eu posso ter um espírito joinha, tá? Mas ele não vai conseguir falar através do corpo. Eu estou ficando velho. Tá? E aí, então, os neurônios já não devem estar funcionando direito. Eu começo a esquecer algumas coisas que eu não esquecia quando eu era mais jovem. Eu sei que a maioria de vocês não está passando por isso, sou só eu que estou passando por isso. Tá? Então, a ciência vai explicar a neurologia, o funcionamento do cérebro, o espiritismo vai compreender a ação do espírito sobre o corpo, ou a interação dos espíritos no mundo espiritual, ou a influência de espíritos desencarnados sobre encarnados. Tudo isso aí é objeto do espiritismo. E uma coisa completa a outra. Legal, gente? Tem gente que pergunta assim, olha, o Kardec falou que o espiritismo, os fenômenos espíritas não são do campo da ciência, tá? Não são objeto da ciência. Por que ele falou isso? Porque se eu estudo química, eu conheço química, mas eu não entendo de espiritismo. Isso não me dá autoridade, eu posso ser o melhor químico do mundo, isso não me dá autoridade para falar sobre espiritismo se eu não tiver estudado espiritismo, que é uma forma de conhecimento diferente, de um objeto diferente ao objeto que eu, químico, estudei. Então, químico pode falar de espiritismo? Não pode. Físico pode falar de espiritismo? Não pode. Quem pode falar de espiritismo? Quem estudou o fenômeno espiritual, as obras de Kardec, os estudos que vieram sendo feitos, tá, sobre os espíritos, é essa pessoa que está habilitada a falar sobre o espiritismo, a compreender o espiritismo. E as pessoas, às vezes, confundem a passagem, porque ele está usando, às vezes, ciência com sentido lato e, às vezes, ciência com sentido estrito. Ele está dizendo para a gente não estudar química ou física? Não, pelo amor de Deus, ele não está falando isso, não. Tá? Ele está falando que se você quiser conhecer física, estuda física, mas se você quiser conhecer o espiritismo, estuda o espiritismo. Tá? Me parece muito razoável isso que Kardec está colocando para nós. Tá? Tem um detalhe, Jada, no original, ele usa às vezes ciência com C maiúsculo e ciência com C minúsculo. Por exemplo, ele diz que espiritismo é uma ciência com C minúsculo. E quando ele fala sobre ciência com C maiúsculo, seriam as ciências tradicionais, né? É Luciano, né? Isso, as naturais. Que Luciano, os tradutores nos atrapalharam, porque eles, às vezes, misturaram esse maiúsculo e minúsculo. Luciano, eu procurei isso antes da nossa reunião aqui, então não fiz de forma muito rigorosa, no texto da Gênese. Então, na Gênese, em francês,
Tá? Eu procurei onde eu tinha achado o termo ciência, para ver se eu encontrava ciência com C maiúsculo e C minúsculo. Então, na Gênesis, quarta edição que eu li, não tinha. Eu não sei se na quinta edição, em francês, tem. E eu já encontrei o contrário também. No Livro dos Espíritos, o tradutor, o Guilherme Ribeiro, ele usa a palavra natureza com N maiúsculo e N minúsculo. E com sentidos diferentes. Com N minúsculo significa essência, com N maiúsculo significa universo, de uma forma geral. Tá? Mas, assim, isso era a interpretação do Guilherme Ribeiro, porque eu fui a Kardec e lá no francês eu não encontrei. Então, a gente precisa fazer um estudo mais detalhado, né, para poder ver essas questões. Mas é uma dica boa, é um caminho bom. Eu vi no original do que é o Espiritismo, realmente. Na Gênesis eu não prestei atenção, mas eu posso dar uma olhadinha e depois eu mando no grupo. Tranquilo. Na minha quarta edição, os termos ciência, esses todos que eu coloquei aqui, está tudo em minúsculo, tá? Todos eles. Ele não distinguiu maiúsculo e minúsculo. Agora, espírito com E maiúsculo e minúsculo, eu também só achei no Livro dos Espíritos. Eu não encontrei isso nos outros escritos de Kardec. Eu não sei se ele abandonou essa distinção que ele fez no Livro dos Espíritos. É motivo para a gente estudar mais à frente. Legal? Aí você mostra para a gente, sem problema. Eu mudo de opinião fácil, é só você me dar as evidências que a gente muda de opinião. Ninguém precisa ser dogmático, não é isso? Bom, como meio de elaboração, então, item 14, a gente está discutindo como que foi elaborado o Espiritismo, né? E Kardec dá essa explicação. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Tá? Então, cuidado, positiva não quer dizer positivista. Positivismo é uma escola filosófica. Ciência positiva é uma ciência que se baseia na observação, na natureza, nos objetos percebidos pelo homem. Tá? Esse termo é mais livre, tá? Aplicando o método experimental. Aqui é uma daquelas passagens célebres em que Kardec está usando a linguagem que ele tem na época dele para poder descrever o que ele fez. Então, ele diz assim, então, o que ele buscou nas ciências positivas? Isso que eu retirei no parágrafo aqui de baixo. Eu observo fatos novos, tá? Constato a existência deles, sem explicação nas leis conhecidas, faço observação, e aqui ele está usando com sentido de época, comparação, análise. Encontro causas, estabeleço novas leis, deduzo consequências e busco aplicações. Aí ele dá um exemplo para nós que vai um pouco além disso. Tá? Observação é a gente ver com os olhos ou com um instrumento, tá? O objeto. Claro que o objeto sempre vai ser muito mais do que o que a gente é capaz de observar. Então, as características observáveis de um objeto. Então, os espíritos que não se consideram mortos, tá? Como é que foi que Kardec esbarrou com eles? Através da mediunidade, concorda? Então, ele conversou com os espíritos e eles disseram, eu estou vivo, não estou morto. Que história é essa de você falar que eu estou morto? Então, isso não foi tecnicamente uma observação. Isso foi tecnicamente, hoje, eles poderiam usar o termo escuta. Aí Kardec vai perguntar, mas por que você não está morto? Eu estou vivo, eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou sentindo dor, eu estou com saudade, eu estou vivo. Então, à medida em que Kardec vai explorando a linguagem do espírito, ele vai compreendendo que aquele espírito não percebeu que havia desencarnado, e aí, então, ele vai entendendo que aquele espírito não tem a mesma condição de um outro espírito que desencarnou num estado melhor, que está em condição melhor. É por isso que ele fez a escala espírita. E Sócrates fez um elogio para ele quando ele fez a escala espírita. Ele tem Kardec tem um texto em que ele fala de Swedenborg. E ele diz assim, tem coisas do espiritismo que são muito diferentes do swedenborgismo, da doutrina swedenborgiana. Por quê? Seu Emanuel Swedenborg era médium.
E Kardec coloca isso na Revista Espírita, acho que em 1858. Ele diz assim, porque Swedenborg psicografava e publicava tudo que ele psicografava. Tudo que ele percebia, ele não analisava antes, ele psicografava. Então, ele percebeu um monte de espíritos católicos, no plano espiritual, achando que estão no inferno, que estão sentindo um desconforto. Aí ele psicografa que existe inferno e que existe céu. E Kardec fala assim, não, não é bem isso. Por quê? Porque ele investigou, ele dialogou, ele foi vendo, ele foi compreendendo. E na compreensão do que dizem os espíritos, ele distinguiu o que era fantasia dos espíritos e o que era algo comum a que os espíritos diziam e que atende à razão. E aí ele viu que não existe um inferno eterno, nem um céu eterno, e se existisse, Deus estava maus. Deus estava numa situação difícil. Deus seria muito injusto. Tá? Por isso é que ele escreveu o céu e o inferno. Bom, quando ele fala todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional, nascem umas às outras, à proporção que acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores, aqui ele está sendo influenciado pelo positivismo. E ele faz uma linha que é muito parecida com a de Comte. Astronomia, física, química. Da química vem anatomia, fisiologia, zoologia, botânica. Isso tudo é a biologia, são ciências biológicas. Aí ele fala da mineralogia, tá, que estava sendo estudada à época, e depois o surgimento da geologia, que vai avançar bastante um pouco antes de Kardec, 1700 e muita coisa. Bom, é isso aí. Isso aqui fica para um próximo encontro nosso, tá? Falar do Galileu e para a gente discutir a noção de observação, se o nosso amigo Humberto tiver mais coisas para falar sobre revelação, a gente conecta com ele, ok? Bom, deixa eu fechar aqui o... Humberto entrou na sala. Eu teria, se a gente tiver um pouquinho de tempo. Humberto! Tudo bem? Alguém te evocou? Eu estava te assistindo pelo menos os últimos 15 minutos, um pouco mais. Então, você viu minhas preocupações, pode responder todas, tá? Posso responder todas, mas eu vou preferir fugir e focar no aspecto religioso da revelação. Né? Foi um pouco aquilo que eu falei no nosso chat, né? E que, de fato, é extremamente complexo, abre para uma grande gama de possibilidades de interpretação. Se a gente parar para observar, a história da teologia, que é a ciência das escrituras sagradas, ela é a história das diferentes linhas de interpretação do que é revelação, de que a revelação de fato diz. E aí, você vai ter linhas, por exemplo, que são fundamentalistas, mesmo assim divergem entre si, que acham que o que está dito é A e o outro acha que está dito é B. Você tem linhas que dizem, bom, a revelação ela é a revelação de Deus, mas não tem como saber se foi exatamente isso que Deus quis dizer, que a gente sabe é o que o profeta diz. Então, há que se interpretar de uma maneira um pouco mais humanística a revelação. Vai haver linhas que vão dizer, olha, a gente não sabe nem se foi isso que o profeta disse, porque pode ser que o que o profeta disse tenha sido corrompido, talvez a revelação fosse melhor na boca do Daniel, mas o que a gente tem é um texto de outra pessoa, de 200 anos depois, 300 anos depois, pode estar corrompido. E, por fim, nós vamos ter as interpretações, claro, tipo materialista da revelação, né? Não há Deus, isso tudo é inventado, ou é surto psicótico, ou é algum tipo de fantasia interpretativa para necessidade de explicação do mundo, alguma coisa assim. Inclusive, essa é uma linha que é muito bem sucedida hoje dentro de ambientes religiosos. Se a gente pegar espíritas mesmo, né, que
frequentam institutos de ciências humanas por aí. O sujeito, ele inevitavelmente, ele fica um pouco lambuzado daquele estilo materialista de interpretar tudo. Então, o sujeito, ele para de considerar a possibilidade da transcendência do fenômeno, da sacralidade do fenômeno, da espiritualidade do fenômeno, e começa a enxergar, pelo menos na religião dos outros, talvez não na nossa, né, mas na do outro, eu consigo enxergar questões psicanalíticas, sociológicas, econômicas, para essa ou aquela crença. Que, a princípio, não é uma abominação. A gente não deve abominar a interpretação materialista, que ela explica o lado materialista das coisas. Então, tudo na vida tem um lado econômico, tudo tem um lado político, tem um lado artístico. O sujeito estava lá pintando Moisés, ele queria Moisés sem roupa, né? E aí o Papa vai e diz, olha, isso que não pode, você não pode pôr Moisés sem roupa. Aí ele pinta lá uma túnica caindo, né, pelo menos tampando a genital, assim, né, uma coisa meio romana. E aí fica aquele Moisés meio romano. Por que isso aconteceu? Não foi por razões religiosas, foi por razões artísticas, por uma questão de escola, de ideologia, de interpretação do que é arte, do que é belo, de qual é a maneira correta de retratar as coisas lá do século XVI. Então, tudo entra na conta. As interpretações materialistas não estão erradas. Elas estão certas em relação aos aspectos materiais da fé, em relação aos aspectos materiais da revelação, do sagrado. Então, na medida em que é um texto escrito em papel por uma pessoa, numa sociedade, num contexto, aquilo sempre vaza para o texto, de alguma maneira, né? Então, a gente vê que Paulo é um sujeito de 2000 anos atrás, e a gente vê claramente que Daniel é um sujeito de 2500 anos atrás. Tem uma diferença brutal em termos de abertura, de cosmopolitanismo, globalismo de Paulo, por exemplo, para Daniel. E Daniel vivia numa sociedade globalizada já, uma sociedade multicultural, na Babilônia. Então, quer dizer, tudo isso complexifica a interpretação das Escrituras. Os bons teólogos sabem disso e fazem isso. Os maus teólogos, ou os maus leitores da religião, sejam eles sociólogos, historiadores, filósofos, seja lá o que for, eles escolhem um desses aspectos, geralmente, e trabalham em cima desse um aspecto. Isso é catastrófico. É a fonte de quase toda a tragédia, é trabalhar em cima de um viés interpretativo, de um único aspecto do fenômeno religioso, considerando aqui o fenômeno religioso a revelação, e não as nossas experiências espirituais mais cotidianas, assim, mais normais, né? Mas só as espetaculares, as revelações, assim, de caráter global, de caráter comunitário, né? Que mudam a história. Então, na geração, por exemplo, de Occam, Hus e Wycliffe, abriu-se uma primeira fresta na armadura da igreja, que era dizer, olha, a escritura é infalível, é a palavra de Deus, mas a interpretação da escritura talvez não seja a que a igreja dá. Talvez a igreja esteja pouco corrompida demais para fazer a interpretação correta da escritura. Isso não foi pouca coisa. Esses caras, eles eram quase fundamentalistas. Wycliffe, com certeza, era um sujeito assim, com tendências ao fanatismo, mas ele fez uma coisa muito grande para 1380. Ele abriu essa brecha na armadura da igreja. Foi a partir daí que Erasmo e outros humanistas da geração seguinte puderam dizer, olha, talvez nem a escritura esteja perfeitamente certa. Com muito cuidado para não morrer, né? Para não ser queimado, como Hus foi, por exemplo. Eles conseguiam dizer isso naquele momento. Na geração seguinte, que é a geração do iluminismo, Spinoza, ou depois até mesmo Lessing, vão poder dizer, Voltaire, olha, isso aí é mais um texto humano. É tão bom quanto o Bhagavad Gita, é tão bom quanto os 12 trabalhos de Hércules, alguma coisa assim, Homero,
mas não é a palavra de Deus que caiu no colo do profeta pronta da boca de Deus, ou Deus não tem boca, né? Do Espírito de Deus caiu no colo do profeta. Então, o avanço que nós fizemos foi extraordinário. E Kardec se beneficia de maneira muito perspicaz desses avanços. Então, quando ele fala de revelação, mesmo a revelação religiosa, Kardec está falando desse ponto de vista, dos iluministas que dizem, olha, tem alguma coisa de divino na revelação. Tem algo de divino, né? Tem traços da palavra de Deus aqui na Bíblia. E a gente fazendo investigação racional, criteriosa, a gente consegue detectar traços da palavra de Deus no meio desse monte de palavras humanas, de pessoas da época. Entretanto, às vezes, nós espíritas somos menos iluministas que Kardec, somos menos modernos que Kardec. Por conta dos nossos condicionamentos prévios, de longa data, nós damos o passo atrás, para trás do Renascimento, e fazemos a interpretação da Bíblia como se cada milímetro ali fosse a palavra de Deus. Como se a inspiração de Paulo fosse infalível. A todo momento é Deus, ou é Estevão, Abigail, que está falando através de Paulo. Isso não é aceitável. Não é, para começar, não é kardeciano. E, em segundo lugar, não é racional se pegar isso, por mais respeito que a gente tem que ter. Então, a forma espírita de ler a Bíblia ou outros livros religiosos, como disse Bezerra de Menezes, né? Por que não o Bhagavad Gita? Por que não o Tao Te Ching, né? Por que a Bíblia teria uma preferência sobre outras revelações divinas para outras culturas? A forma correta de ler o livro sagrado é como a gente lê um livro de filosofia. Esse grande pensador, que foi Paulo, inspirado, com certeza, em contato com a espiritualidade, com certeza, ele achava isso, ele dizia isso. E a partir daí a gente, com respeito a essa grande figura, a gente leva na máxima consideração o que ele diz. Mas a gente não pode considerar aquilo a palavra de Deus, com P maiúsculo, inclusive, igual o crente grifa, né? A palavra com P maiúsculo. Não é a palavra de Deus, é uma inspiração espiritual sobre uma mente imperfeita, que não é de um espírito perfeito. Os evangelistas e Paulo não são, então por aí a gente já sabe que, ainda que a gente tenha Jesus na mais alta conta do maior espírito que já existiu, a gente não sabe quais palavras dele estão ali preservadas. Isso aí deveria ser uma poderosíssima vacina crítica para as nossas disposições em relação ao caráter religioso da revelação, para não falar de tudo que o Jader falou, que é o caráter, digamos assim, científico da revelação, o caráter racional mesmo, do progresso e do desvelar da verdade através do nosso esforço. Então, a visão kardeciana sobre a revelação religiosa é de que ela não é tão passiva, de que ela não é algo sobre o qual o ser humano não trabalha. Ela é mediada também pela razão, ela é mediada pelo nosso filtro intelectual. Eu vou ficar por aqui também para não estourar muito tempo, mas eu acho que isso é importante a gente pontuar para a gente entender onde está o espiritismo, não apenas numa linha do tempo filosófica, mas também numa linha do tempo teológica. Onde está o espiritismo na história das religiões ou na história da teologia? Está num lugar muito exótico, muito peculiar, muito anormal, a ponto de que quem diz com certo nariz virado, com certo tom de desprezo, vocês não são cristãos, essa pessoa não está muito errada. Ela tem bons argumentos teológicos para dizer que o espírita não é um bom cristão. E faz parte do conceito de revelação a adesão a esses elementos
não criticáveis, não racionalizáveis da revelação. E, por outro lado, segundo algumas fatias finas da tradição protestante e uma ou outra pessoa isolada do catolicismo, nós poderíamos nos dizer cristãos, sim, na medida em que Cristo tem uma mensagem. É isso que Lessing diz, por exemplo. Por isso que eu quis traduzir o livro do Lessing, porque Lessing diz o seguinte, inclusive, na hora de traduzir, eu insisti com a Dora, que era a editora, vamos traduzir também esse aqui, o Cristianismo da Razão, que esse aqui é espetacular. Aí Lessing compara nesse texto, que é um ensaiozinho de 2 páginas, cristianismo histórico, o cristianismo das igrejas e o cristianismo da razão. Ora, o cristianismo da razão é a palavra de Jesus Cristo. O cristianismo histórico ou das igrejas é aquilo que as igrejas montam sobre Jesus Cristo, sobre o que Jesus Cristo disse e fez. E as 2 coisas, Lessing diz, às vezes estão em total contradição. Aquilo que Jesus Cristo pregou, né, a palavra de Jesus Cristo, e a palavra da igreja sobre Jesus Cristo. Então, em contradição franca. E aí Lessing vai nos revelar, talvez a primeira pessoa que diga isso, tenha tido a coragem de dizer uma coisa dessas. É possível que o Cristo esteja muito longe das igrejas, muito longe das doutrinas, das teologias. E a mensagem dele não seja aquela que nós, em geral, achamos que é. Então, nesse sentido, né, dessa fonte de que Kardec bebe amplamente, o Espiritismo pode se dizer cristão, de uma certa maneira peculiar. Mas aí também a história da influência de Lessing por Pestalozzi até Kardec é uma história também não documentada, não suficientemente investigada. Precisa haver mais estudo sobre isso, então não vou falar nada sobre isso também. Gratidão, Humberto. Jader, você tem alguma consideração final para você falar com o grupo? Não, creio que não, Fabrício, é isso mesmo. A gente passou as visões de ciência, tentou compreender como Kardec lidou com os conceitos de ciência, como Kardec tentou fazer a elaboração do espiritismo, tá, de forma científica e racional. E é isso. Obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer a todo mundo a paciência, tá, e me disponibilizar para a gente conversar sobre o assunto. Gratidão, Jader. Humberto, você tem alguma consideração final para fazer ao grupo? Eu estou satisfeito, desculpem o atraso, gente. Depois eu vou assistir a primeira parte quando o vídeo for liberado. Abração. Antes para a gente ir para a prece de encerramento, tem alguém que eu gostaria de fazer uma pergunta? Eu peço desculpa ao grupo que nós extravasamos um pouquinho o tempo, mas vamos abrir para 1 ou 2 perguntinhas. Alguém tem interesse em alguma pergunta? Eu posso perguntar? Sim, vá à frente. É o seguinte, eu queria saber se, como Kardec coloca, né, a revelação divina e a revelação humana, né, se foi justamente por causa desse nome, revelação divina, que tem tanta confusão em cima de idolatrias, por ser divina, porque o divino, pelo que o Jader explicou, é no sentido de ser um progresso dentro do próprio conhecimento da humanidade, veio ao seu tempo certo, né? E não que seja uma coisa de Deus que você tem que respeitar, no sentido que foi Ele que mandou através dos espíritos. Eu queria que vocês falassem a respeito disso um pouquinho para mim, se for possível, né? Posso começar, Jada? Eu acho que é exatamente isso que você mesma descreveu. A fonte de toda a controvérsia, o que faz a gente enxergar, por exemplo, as religiões como coisas irreconciliáveis, não pode haver conciliação entre cristianismo e islamismo, entre judaísmo e hinduísmo, é essa visão de que, bom, Deus falou aqui de uma forma diferente. Mesmo que ele tenha falado para vocês, né, o seu povo
inferior lá, para nós ele falou de uma forma diferente, de uma forma pura, verdadeira e completa. Então, essa mensagem é a mensagem integral de Deus. Você tem que aceitar. Não tem muito o que argumentar, não faz sentido haver debate, né? Isso aqui não é Atenas, é Jerusalém. É outro registro de mundo. E o Ocidente, embora muitos queiram que seja só Jerusalém, é um encontro de Atenas com Jerusalém. Sim. Há os que querem que seja só Atenas também. Sim. São os materialistas em geral. Sim. E os fundamentalistas, os ortodoxos, são os que querem que seja só Jerusalém, querem que seja uma sinagoga. Então, o Ocidente ele é esse encontro difícil entre uma razão meio seca e uma fé muito vibrante, muito poética, e que meio que se permite tudo. A gente vê isso em palestra espírita, e em livro espírita, Exato. em artigo. Tem o sujeito que ele é assim um Aristóteles, e é pura técnica, puro conceito, e memoriza as questões e tal, e assim, uma matemática ali no Livro dos Espíritos, tá, um quadro. E tem o sujeito que é puro paulino, puro profético, apocalíptico, né? Mariologista, né? Tem os mariologistas espíritos. Esses sujeitos, eles são super exaltados sentimentalmente, e às vezes eles não admitem a crítica. Não admitem a crítica, que eu digo, ao texto, a Paulo, ou ao Evangelho. E quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o começo, a introdução, né, a gente vê que Kardec não paga pedágio para nada, para ninguém, né? Isso aqui é respeitável porque é bom, mas eu não tenho uma trava, uma proibição que eu não posso ultrapassar de maneira nenhuma. Se tiver algum ponto errado, eu vou criticar. Né? Ele diz claramente, né? Aquelas passagens que a gente não consegue conciliar com a moral cristã, elas ou não foram ditas de fato pelo Cristo, ou estão erradas, né? Você anula aquilo e desconsidera, porque não há como fazer sentido racional daquilo. Então, a razão, ela é o fiel da balança, sim, para Kardec. Ela é o fiel da balança que mede a fé e que baliza e calcula até que ponto a fé tem o direito de se dizer legítima ou não, ou se dizer um sonho poético, um sonho da mera esperança de crer. E isso é muito radical para qualquer religioso. É por isso que o religioso está certo em olhar esquisito para o espírito. Quer dizer, vocês querem entender tudo, vocês querem explicar tudo. Quem já não ouviu isso? Muito, né? Tem um problema que é um intelectualismo assim que mata a fé, e aí a gente tem que virar e dizer, esse é o nosso problema. Né? Kardec queria ficar no meio, entre Jerusalém e Grécia, entre Jerusalém e Atenas. E nesse meio, o ortodoxo religioso não se sente bem, não admite viver, e o racionalista também, puro, não admite viver também. Obrigada. Jader quer falar alguma coisa? Fux, pode falar, querido. Fux, você está no silencioso. Ok, primeiro é muito gostoso, muito produtivo a gente ver assuntos como esses colocados, verdadeiramente iluminadores, né? Chaves de leitura que nos ajudam bastante. Nesse diapasão, eu queria propor assim, ao infinito, quem sabe um dia dê certo, de a gente falar. O Jader hoje falou da época de Kardec, de como os cientistas da época e como o próprio Kardec se situava, se contextualizava, não é? Hoje,
não no campo das realizações científicas, mas sob o ponto das filosofias da ciência, que hoje trazem novas luzes a esse trajeto. Thomas Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Popper. Quem sabe um dia a gente discute o que hoje essas filosofias da ciência nos ajudariam a entender o que seja a ciência espírita. É mais uma proposta, não é um aceno para alguma coisa que possa vir no futuro, do que propriamente uma questão, uma indagação. Já, Humberto, algum comentário final antes da prece de encerramento? É uma boa proposta essa sua. Eu acho que, assim, se a gente pega positivismo, depois Círculo de Viena, aí Popper como crítico do Círculo de Viena, aí Lakatos, tá, que vai colocar limites ao debate entre Popper e falhou minha cabeça aqui, escapuliu pelo neurônio queimado. Tá? Mas um outro grande autor da área. Eles são Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, isso mesmo. Eles são herdeiros dessa visão materialista da ciência na minha visão, sabe? E aí, no curso de filosofia, no lugar de filosofia que eu estudei, na FAFISH, eles tinham um professor para discutir o conceito de ciência deles e outro professor para poder discutir a ciência das ciências humanas. Eram duas disciplinas distintas, né? Então, tem muita coisa para poder ser discutido. Agora, um autor que talvez um dia a gente pudesse trazer, se Humberto, se eu puser, é o Silvio Chibene. Ele fez uma série de incursões e até publicações sobre esses autores, né? E ele tem um trabalho legal sobre o capítulo 1º da Gênesis, que eu posso passar para todo mundo também, né? É isso, Fabrício, desculpa. Gratidão, Jada. Então, vamos para a nossa prece de encerramento. Eu gostaria de convidar a nossa querida Elsa Lee, lá da Suécia, para fazer nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, nós vamos assim com nossos corações, né, unidos depois dessa linda, maravilhosa explanação que tivemos, agradecendo, Jesus querido, ao Senhor Jade, também suas inspirações, ao Humberto amado, ao Fabrício, de todos nós, querido amado de todos nós, pedindo, Senhor, que nos envolva nesse instante, envolvendo a toda a humanidade nesse instante, Senhor, voltando o vosso olhar sublime sobre o nosso planeta, sobre a humanidade que passa por essa dura provação coletiva, que nós sabemos, Senhor, que é para aliviar, na realidade, os nossos perispíritos, pedindo, Senhor, da luz, que a vossa paz amorosa envolva todos os corações necessitados, todos aqueles que estão lá nos respiradouros, nas UTIs, e estão lutando por suas vidas no Brasil, aqui mesmo, nos Estados Unidos, e agora sabemos que também muito forte na Alemanha, em muitos países, Senhor, ainda existe essa provação muito grande, que tal não sabemos ainda por quanto tempo. Senhor misericordioso, envolva-nos, porque somos muito pequenos e necessitamos, Senhor, do vosso amparo, para que nós tenhamos força e nos resignarmos, não ficarmos assim em desespero, porque não adianta, e que possamos também lembrar daqueles que pedem seus queridos, pedindo nesse instante a Mãe Maria Santíssima,
Senhora, Mãe da humanidade, que possa envolver, ó Senhora, com vosso consolo maravilhoso, com vosso olhar, ao envolver todos aqueles que perderam seus queridos, que possam dormir, Senhora, e encontrar-se com eles para saber que estão vivos, que estão bem. Assim como pedimos também a Dona Isabel Amada de Aragão, para que ela possa estar retirando também aqueles que partem pelo desespero, pela depressão, inclusive crianças, pelo estado alterado da consciência, pedindo a queridas que possam eles serem retirados, resgatados, pedindo, Senhor, também pelos nossos irmãos, senhoras caridosas, iluminadas, pedindo também por aqueles que desesperadamente pedem por amparo, por ajuda, porque eles estão conscientes do mal que fizeram na terra aos seus semelhantes e, consequentemente, a si mesmos. Pedindo ao Senhor, ó Mãe Maria, que eles possam ter a chance que estão pedindo, porque estão arrependidos realmente, de um dia poder, depois de prepararem-se, um dia poderem voltar numa nova reencarnação. Ó Mãe, pedindo também por todos aqueles que sentem na alma as agruras. Eles vivem, estão aqui vivos, mas sentem o desespero de sofrer, principalmente os jovens, a dureza, o peso da depressão. Ó Senhora, que eles possam ser amparados, que eles possam ter a condição de perceber os espíritos queridos que vão em toda parte, insuflando a vontade dos estudos, de jogar futebol, de fazer coisas que possam retirá-los daquele estado meditabundo. E assim vamos com amor nos nossos corações também, agradecendo todas as dádivas que temos recebido em nossas vidas, que são tantas, Senhor, são tantas, e nem lembramos que temos tanta coisa linda, que é o fato mesmo de viver, de acordar de manhã, que possamos lembrar sempre, Senhor, de agradecer por haver aberto os olhos para mais um dia de recomeço. E assim, com carinho, nós vamos agradecendo nesse instante o vosso amparo e agradecendo por toda essa maravilha que é o fato de ter tido essa condição de estar aqui nesse evento lindo, maravilhoso. Vos pedimos, Senhor, e vos agradecemos. Que assim seja. Gratidão, Exuli. Então, pessoal, gostaria de desejar uma boa noite a todos e encontro com vocês daqui 15 dias, nessa sexta, na outra, né? Até logo. Grande abraço.